Gente, esse vídeo é um alerta. Principalmente se você é um recém-convertido, você conheceu a Cristo agora e você não entende muito sobre o mundo espiritual. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final. Que depois que eu mostrar esse vídeo para vocês, eu vou contar um testemunho que eu tive sobre esse assunto. Então preste muita atenção no que essa moça vai dizer e depois eu vou falar o meu testemunho. Olha só. Olha só, vou te falar um negócio bem sério. As pessoas precisam ter conscientização, entender que o mundo espiritual é muito sério. E eu falo isso com total clareza porque eu sei o que eu vi com os meus olhos e o que eu senti com a minha pele, com o meu dedo, com os meus ouvidos. Em 2024, eu fiz uma ativação que se chama Ativação da Kundalini. E eu permiti, espiritualmente, essa uma energia no yoga, é a energia mais poderosa, porém controversa. O contrário dela é a energia mais perigosa, se você não sabe usar, se você não tiver como administrar essa questão, essa energia, né? Assim, que é uma entidade. Dizem que ela é muito perigosa. E eu permiti que uma cobra espiritualmente, uma entidade, entre pela sua coluna, entrelaça o que ela fez e do que tem provavelmente milhares de pessoas fazendo, achando que isso vai deixar a pessoa mais forte, e não dá. Porque eu sei o que aconteceu com a minha vida e eu vou falar pra vocês. Isso é muito sério. E aí, depois disso, passou-se dias, e quando eu me envolvia em uma relação sexual, eu começava a tremer e travar, meu corpo travava, foi assim, algo muito forte, eu paralisei, entortava, eu falava, o que é isso? Mas eu não sentia choro, não era crise de ansiedade, não era problema psicológico, e eu batia assim, eu falava assim, meu Deus do céu, e tremia todinho, tremia, assim, sozinha, assim, depois de uma relação sexual, e eu ficava 10 minutos desse jeito, até eu respirar, e isso eu não... E foi por muito tempo. Isso aconteceu depois da ativação da Kundalini. Com certeza, tem muitos lugares e as pessoas continuam achando que é só energia. Mas isso começou a me deixar mais sexualizada, eu comecei a perder a minha pureza, comecei a perder tudo no meu trabalho. Ainda mais, né? Eu digo isso com muita naturalidade, né, porque eu sei que Deus já me curou. E se não fosse Deus agindo como Ele agiu e me curou, hoje eu tenho essa sinceridade em falar do que aconteceu. Mas hoje eu falo com tranquilidade porque eu fui ideia. Gente, cuidado, muito cuidado com esse tipo de ativação, porque você está abrindo brecha para que o inimigo ele tenha acesso ao seu corpo, para que ele tenha acesso, tenha controle ao seu corpo. Você está dando permissão. Quando eu tive o meu primeiro contato com esse tipo de método, primeiro contato assim, conhecer esse tipo de método, o Espírito Santo ele já me incomodou, dizendo que aquilo não vinha dele. E eu estava trabalhando em um ambiente, e essa moça que fazia esse tipo de ativação, ela precisava de cobaias para que ela pudesse gravar para o curso dela. E na hora eu falei que eu não iria fazer, porque eu não conhecia aquilo, eu não sabia de onde vinha, etc. E então ela começou a explicar sobre esse método. E ela começou a falar que eles clamavam ao arcanjo Miguel. E de acordo ela ia falando, o Espírito Santo, ele vinha me trazendo palavras bíblicas. Por isso que é de extrema importância o cristão ele ler a Bíblia, ele entender a Bíblia e pedir sempre o auxílio do Espírito Santo para que ele possa revelar as verdades secretas contidas dentro da Bíblia. Porque de acordo essa mulher ela ia falando que a intercessão era feita por Gabriel. Aí o Espírito Santo já me trouxe João capítulo 14, versículo 6, que diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega até o Pai senão por ele. Então ela continuou a falar, falou sobre que ela abria o corpo e tal, e tinha a ver com chakra, etc. Eu não sei muito profundamente, mas de acordo com ela ia falando, o Espírito Santo ele ia me trazendo algumas palavras que eu até anotei para depois passar para outras pessoas que iriam ser cobaia, para elas abrirem o olho, porque até então tinha uma pessoa que também era cristã, só que ela não tinha
essa mesma visão que eu tinha. Então eu queria abrir o olho dessas pessoas, porque quando ela falou assim, intercessão por anjo, ele que se intercede por nós, o Espírito Santo ele me trouxe Apocalipse no capítulo 19, versículo 10, que diz assim, quando o anjo ele apareceu para João ali na ilha de Patmos, e João ele se ajoelhou, né? Aí diz assim a palavra, aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus assim como são vocês, seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Ou seja, não existe outra adoração senão a Deus. O único que intercede por nós é Jesus Cristo, é o nosso advogado fiel. Ela fez toda a explicação dela, mas quando ela terminou, eu já estava convicto, eu não vou fazer. Eu falei, não vou fazer. E aí quando eu falei que eu não ia fazer, ainda mais ela falou que ela abria o corpo, só que ela não sabia, ela não conseguia fechar. Aí eu falei, oxi, a pessoa vai abrir o corpo, vai ficar uma semana e a pessoa não vai conseguir fechar, ou seja, vai estar aberto para o quê? O mundo espiritual. Vai estar vulnerável. Então, gente, não é nem questão de estar vulnerável, é questão de você estar dando acesso a uma pessoa abrir o seu corpo a fazer coisas que não agrada a Deus. O Espírito Santo ele veio e ele me lembrou quando Jesus ele foi tentado no deserto. O que Satanás fez? Satanás ele usou a Bíblia para tentar, persuadir Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 9 ao 10, diz assim, e lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Quem quer adoração? Quem quer adoração é Satanás. E Satanás ele é o pai da mentira. Aí pega e fala que é o anjo Gabriel, pelo amor de Deus. Jesus respondeu, vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então nós devemos tomar muito cuidado mesmo. Nós devemos ler a palavra, porque lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim, que o meu povo não quer saber de mim, por isso está sendo destruído. Em outras versões vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, que você possa ter conhecimento da verdade, conhecimento da palavra de Deus, porque desde o Antigo Testamento, Deus abomina a feitiçaria. Se você pesquisar até mesmo no Google, você vai colocar assim, Deus abomina a feitiçaria, vai ter vários versículos dizendo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, dizendo que Deus abomina a feitiçaria. Eu separei um livro para falar aqui para vocês, que está lá em Levítico capítulo 19, versículo 31, que vai dizer assim, não recorra aos médios, nem busque a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E também lá em Apocalipse, no capítulo 21 e capítulo 22, vai dizer que quem pratica a feitiçaria será lançado no lago de enxofre e também não terá acesso ao reino dos céus. Então você deve estar muito atento a esses tipos de prática, principalmente se você for um cristão e recém-convertido, porque o cristão recém-convertido está conhecendo a palavra agora. Às vezes as pessoas vão vir com discursos tentando te enganar. Lembre-se, quem é o enganador é Satanás. Ele sempre vai querer te tirar dos caminhos do Senhor. Principalmente você que entregou a sua vida para Jesus, você tem uma promessa, Deus tem uma promessa para a sua vida, e através da sua vida muitas pessoas serão alcançadas. Então prestem muita atenção em quais locais, em quais ambientes vocês estão acessando, porque quando aquela mulher ela começou a fazer o ritual dela lá, com as cobaias que ela conseguiu, eu senti uma opressão muito grande, muito maligna, minha cabeça começou a doer. A cabeça de outro jovem depois, eu fiquei sabendo que a cabeça dele começou a doer. E quando eu saí daquele ambiente, eu fiquei bem. Na hora que a minha cabeça começou a doer, eu comecei já a orar em línguas, porque eu sabia que ali existia uma batalha espiritual acontecendo. Então eu comecei e não parei de orar em línguas até que eu saí. Quando eu saí, eu parei de orar, eu dei alguns passos, saí do ambiente, dei alguns passos e minha cabeça simplesmente parou de doer. Então, gente,
Prestem muita atenção nos ambientes que você está indo, naquilo que você está permitindo que dê acesso ao seu corpo, porque Satanás, ele vai querer te enganar, ele vai mentir para que você saia do caminho do Senhor, para que você não entenda o seu propósito, para que você não entenda o seu chamado. Espero que esse vídeo ele tenha agregado na sua vida, e se você curtiu, deixa aqui a sua curtida, se inscreva no canal ativando o sininho para você não perder nenhum conteúdo publicado aqui. Deixe o seu comentário se você tiver algum testemunho para contar, principalmente, porque o seu testemunho ele vai edificar a minha vida e vai edificar a vida das pessoas que passarão e assistirão esse vídeo. E compartilhe para um amigo, para você também alertar ele dessa situação. Eu te vejo no próximo vídeo, nesse mesmo canal. Tchau, que Deus te abençoe.